Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pois é, que confusão, hein? Puxa vida. Muita gente reclamando que essa tão propalada abertura não tá valendo nada. É luzinha pra lá, luzinha pra cá, filme desfocado, mas é assim mesmo. A coisa não vai ser como nós sonhamos. Eu já conversei em outros vídeos sobre esse assunto, desde quando eu morava no Canadá. E parece que a abertura está sendo em conta-gotas. Eles estão fazendo testes e é claro que o Deep State, o Estado Profundo, está fazendo tudo para bloquear essa divulgação, essa abertura. O governo Trump está enfrentando uma briga interna muito grande. Todos os governos enfrentam. Há o maior obstáculo para essa abertura sobre o que é esse fenômeno ufológico, se é extraterrestre, interdimensional, os dois ao mesmo tempo, é o complexo militar industrial americano, que é uma das coisas mais poderosas do planeta. Eles vivem da guerra, eles vivem da morte, eles vivem de tudo que é ruim que acontece no planeta. A outra indústria que está se cagando de medo é a indústria petrolífera. Por isso essas guerras todas acontecendo e o Trump dando uma banana para todo mundo, porque essas entidades, seja lá o que elas forem, ETs, reptilianos, insetoides, etc., nórdicos, greys, eles usam uma tecnologia que não precisa de gasolina, não precisa de petróleo, foda-se o petróleo, entendeu? É isso que está dando essa confusão nos bastidores. A outra indústria que vai entrar para um buraco sem tamanho, que está lutando, esperneando para que isso não aconteça, é a indústria farmacêutica. Ela fatura trilhões. Os caras estão com o rabo cheio de dinheiro, não tem onde enfiar dinheiro. Porque eles não curam doenças. Eles sustentam as doenças. É uma fortuna inimaginável que essas empresas, esses conglomerados, ganham e são capitaneados por famílias que dominam o planeta. Como diz o David Icke, que foi perseguido por isso. Essas famílias estão controlando tudo no planeta. São pequenos feudos. Aí você fala, o cara tem dinheiro pra caramba, por que ele quer mais? A questão não é mais o dinheiro, a questão é o poder. O poder é algo tão inebriante que não dá para descrever. Harry Kissinger dizia que o poder era o maior afrodisíaco do mundo. E esses caras, isso é um estudo já feito por vários pesquisadores, quando você tem muito dinheiro, você já não tem mais, você pode ter 300 Ferrari, mas não tem 300 bundas. Você não adianta ter sei quantos aviões, você é um só. Então o dinheiro já não interessa, eu tenho tanto, é o caso do Epstein, do Horcar aí no Brasil. O cara tem dinheiro, comprar um uísque de $300 mil. Cacilda, não dá, né? Isso é poder. Aí quando a pessoa tem muito dinheiro, ela começa a querer transgredir. Eu vou mostrar o meu poder. Eu estou cagando para as regras. Agora eu compro tudo. Eu faço o que eu quero. É isso. Essas figuras que tem super ricas, para que mais? Não vai viver mais que 80 anos. Pois é, mas eles já venderam a alma. E nós vamos chegar nessa coisa da alma. Está chegando perto. Há um viés que todo mundo deve ter percebido, muito importante dentro do governo americano. Agora a França também já disse que vai liberar. Então nós temos o governo americano, o japonês e o francês. A coisa está abrindo. Há uma guerra interna. Então a pessoa fica, não quero mais saber, isso é besteira, não vai acontecer nada, é blá blá blá. Está acontecendo, porque pela primeira vez é um órgão oficial. É o Congresso americano, é o Parlamento americano, é o presidente americano, é o secretário da guerra. Nos Estados Unidos não tem ministro. O secretário da guerra, Peter Hegseth, está carregado disso.
Então a coisa está acontecendo. O nosso mundo daqui a alguns meses possivelmente vai ser um mundo completamente diferente. Vai cair tudo. Aí não falei nas religiões também. E isso que eu estava comentando antes, o viés religioso, Ana Paulina Luna, todo o tempo falando em livro de Enoque, falando da Bíblia, o Trump é uma pessoa que fala o tempo todo na Bíblia, a religião passa a ser uma coisa importante nos Estados Unidos quando estava decaindo. É preciso prestar atenção nesses sinais. E esses sinais, deixa eu tirar o fone. Esses sinais com viés religioso, eles são importantíssimos de serem analisados. Veja bem, é como se a coisa só existisse dentro do cristianismo. E não é verdade. Todos nós sabemos disso, principalmente quem pesquisa história. Essa intervenção alienígena de seres das estrelas são contados em todos os lugares do planeta. Ninguém fala da religião hindu. Ela é muito mais antiga do que o cristianismo. E já trabalham com essas entidades normalmente. É claro que se dividiram em várias seitas e tal, mas o fundamento da religião hindu, Shiva, aquela turma toda, já está no inconsciente coletivo de mais de 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão e 300 milhões de habitantes da Índia. Nós temos a China, o Imperador Amarelo, que desce num dragão voador que soltava fumaça. Na Indonésia, os seres estelares. Nas ilhas do Pacífico, no Japão, na África. Entre os índios, rupis. Entre os maias. Então, é bom tomar muito cuidado. Essa centralização de toda essa fenomenologia. Opa, consegui falar. Centralizada nos Estados Unidos. Centralizada na igreja cristã. Cuidado. Eu acho que tem que botar um pé atrás. Porque pode haver uma radicalização, ou então um grande cavalo de Troia sendo enfiado aí na goela da gente, e se partir para uma radicalização, onde toda e qualquer manifestação dessas figuras vão ser classificadas como demônios, como diabo, como Satanás, é o capeta. Eu já escutei isso com o dedo na minha cara. Você cultua o capeta. Você acredita no Satanás. Tem que tomar cuidado. Essa mesma igreja cristã matou milhares de pessoas na época da Inquisição, provocou as guerras mais sangrentas aqui na Europa, brigando entre eles, cristãos e protestantes. Esses mesmos patriarcas do cristianismo são os patriarcas dos islâmicos, que além de se matarem entre eles, matam os cristãos também. É preciso tomar cuidado, analisar, com o pé atrás. Eu já disse aqui que eu sou seguidor de Jesus Cristo. Eu só não acredito nos intermediários. Os intermediários eu não confio. O problema é que Cristo, como Buda, como outros grandes avatares, não deixaram nada escrito. As pessoas escreveram aquilo que elas achavam que ele tinha dito. Não existe nenhum documento mostrando a veracidade daquelas palavras. Os livros sagrados não são absolutamente sagrados. São nada sagrados. São apenas livros que alguém escreveu falando sobre aquela pessoa. Temos que tomar cuidado com o fanatismo. Essa coisa vem. Está vindo. Existe uma programação aí por trás que nós não temos acesso. Nós não conseguimos ainda entrar olhar atrás da cortina. Eu acho que ela também não vai ser totalmente aberta. Eu vi uma reportagem do Luiz Elizondo, que foi o primeiro que botou o pé na porta, apesar de criticado, etc. Ele foi o cara que tocou para frente isso, montou aquela empresa de pesquisa, ele se aposentou do Pentágono, ele trabalhou para o Pentágono, ele teve acesso a documentos. O que tem acontecido nos Estados Unidos acontece no Brasil, uma briga muito grande entre ufólogos, todo mundo quer aparecer, quer estar na frente, quer estar na equipe, quer estar trabalhando na divulgação. Porra, eu não fui convidado, aí começa a pichar o outro. Isso acontece na política, é a natureza humana, o ego. Ninguém vai levar nada lá para cima ou para o outro lado, mas o ego é terrível. Então, o Luiz Elizondo deu uma entrevista para eu vou mostrar para vocês agora, as fotos
da jornalista, já eu digo o nome dela, ela ficou apavorada com a entrevista que ela fez com o Luiz Elizondo, ela chorou de emoção quando ele falou que ele não viu, porque ele testemunhou no Congresso americano que ele não tinha visto, ele teve acesso a documentos. Mas ele disse que amigos dele, trabalhando no Pentágono, viram os seres hibridizados. E que a hibridização acontece, as abduções acontece justamente em campos de batalha como na Ucrânia, ou entre os refugiados, ou entre famílias mais pobres. É uma coisa muito obscura e extremamente dramática e não é nada agradável. E é sobre isso que eles estão trabalhando, como é que vão divulgar isso, como é que vão informar que existem abduções, por quê, o que é essa história, quem é que está mandando aqui, se é que tem alguém mandando, ou se esse planeta, como diz um grande pesquisador, John Keel, ele dizia, o planeta Terra não foi dominado, o planeta Terra está infestado. Será que nós vamos partir para uma guerra sagrada, uma guerra santa contra essas entidades? Elas são bem mais poderosas. Será que existe alguma entidade trabalhando do nosso lado? Pois é, temos aí os nórdicos, reptilianos, insectoides, greys baixinhos, greys altos. A coisa está divertida. Preparem a pipoca. Eu vou preparar um whisky. Bom, aí estão as cenas da entrevista que o Luiz Elizondo deu para a jornalista Gillian Michels. Ela está no X, procurem pelo nome dela, está lá a entrevista, ou na página do Luiz Elizondo no X. Eu não sei se tem no YouTube, mas ela fica visivelmente chocada, ela chora na entrevista, quando ele explica que ele soube dos processos de hibridização e de abdução de pessoas. Pessoas são abduzidas em campos de batalha, em pessoas que tentam emigrar ilegal no deserto, etc. E vai por aí afora. Então vocês veem que a coisa não é brincadeira, está acontecendo sim. O que eles estão tentando fazer é um controle de danos, enfrentar o Pentágono, o lado do Pentágono e da CIA, que não querem divulgar de jeito algum. Eles publicaram aquela fotografia nitidamente de um flare descendo num paraquedas, aquele OVNI estrelado, possivelmente é falso, mas eles fazem muito isso. É o processo de desinformação. E aqui nós temos o anúncio do próximo vídeo que vai ser lançado também agora em junho, além do vídeo do Spielberg. Ainda tem mais um terceiro. Você vê como a coisa está indo. Isso está sendo anunciado no X. O YouTube não publica muito. Então é importante, quem pode, não sei se no Brasil está liberado, consultar o X de vez em quando para ver o que está acontecendo. Pois é, pessoal. E foi em fevereiro de 2026, esse ano, que a Lara Trump revelou em um podcast que o Trump teria um discurso pronto sobre extraterrestres, naves espaciais, queria fazer isso no momento certo. Em 20 de fevereiro, Trump ordenou a divulgação completa dos arquivos sobre OVNIs de UAP extraterrestre. Está enfrentando barreiras, nós já sabemos. Em maio de 2026, a desclassificação está em andamento. O Trump publicou essa imagem que eu coloquei para vocês, é um filmezinho, de um alienígena, né, com inteligência artificial. É claro que não foi uma piada dele, mas é uma provocação muito interessante, mas explosiva. Um ET algemado, alto, caminhando ao lado dele. Então, provavelmente a divulgação está prevista para esse verão, aqui no Hemisfério Norte, embora eu esteja de casaco, porque aqui na Holanda é complicado o verão. Às vezes tem verão. Então a verdade pode estar vindo à tona, pelo menos parcialmente, um pedacinho da verdade. Nós não estamos preparados completamente para o que vem, mas a maioria das pessoas não está. Eu converso com as pessoas por aí, ainda continuam me chamando de doido. Algumas pessoas falam, você não lê o jornal, você não vai ao X? Não, os caras estão imbuídos só naquela bolha, daqui na Europa principalmente, vendendo uma bolha deles, uma bolha normalmente da esquerda, que odeia isso. Né? Então, segundo esses relatos, outro jornalista famoso, Martin Naufal, ele publicou que, segundo relatos, Trump foi informado sobre o programa de recuperação de UAPs, ou UAPs acidentados, né, discos voadores, e esse relatório é mais detalhado do que qualquer coisa que ele tenha recebido durante o seu primeiro mandato, porque ele foi muito bloqueado no primeiro mandato, igual o Bolsonaro, não pôde governar, porque a maldita esquerda não deixou.
Então a verdadeira questão não é o que o Trump sabe, mas o que ele irá nos dizer, o que ele vai ser autorizado a falar por todo o conselho que o cerca, por todo o staff. Isso não é uma decisão única de uma única pessoa, né? Então essas décadas do sigilo governamental sobre a tecnologia humana recuperada, não humana, quer dizer, recuperada e sobre os corpos também, vai ficar na mão dessa equipe, desse homem, com sua equipe, que tem os códigos atômicos nucleares nas suas mãos e está tentando dominar uma boa parte do planeta, se não todo o planeta. Está confusa a situação. Então, vamos ver o que ele vai dizer ao público, o que ele vai nos dizer, né? Todo mundo que pressionou o Trump sobre uma resposta definitiva não tem, porque ele é uma pessoa difícil. Ele, como um bom líder, ele é imprevisível. Ninguém sabe o que ele vai fazer. E ele é muito bem assessorado, né? Mas continua isso, a cada semana uma novidade. Nós temos ao mesmo tempo acontecendo guerras pelo planeta, convulsões internas políticas dentro da Europa, da Ásia e vai por aí. A coisa está em ebulição, né? Então é isso. Dá uma olhadinha, quem puder, lá no vídeo com a Gillian Michels, quando ela luta contra as lágrimas, enquanto ele foi ex-chefe do programa AATIP do Pentágono, Luiz Elizondo, desculpe, né? Ele diz que ele teve acesso que a turma, não ele, teriam tido acesso a certos espécimes humanos para testes biológicos. E ele viu as pessoas disseram para ele que militares estavam interagindo casualmente com os UAPs, e ele alerta que a divulgação completa poderá incendiar o país e o mundo. E nisso aí tem um deputado também americano, Tim Burchett, que fala a mesma coisa. Se divulgarem só uns 5%, já vai ser uma confusão dos 700 mil demônios. Então, vamos esperar. Como eu falei, tá? Repetindo aí, a Assembleia Nacional Francesa vai realizar o seu primeiro simpósio sobre OVNIs e UAPs em 29 de junho, agora, tudo junto, com a presença de parlamentares representantes do Centro Nacional de Estudos Externos, do GIPAN, Instituto Geológico de Pesquisa e Inovação da França, onde participarão cientistas renomados. Então o assunto está aí. O Spielberg disse que acredita que o cosmos está repleto de vida e que essa vida deve estar interagindo conosco nesse momento. E que o documentário dele não é um documentário. É real. Pois é, pessoal. Obrigado por todos vocês que continuam aqui comigo. Às vezes eu falho um pouquinho, como eu já expliquei, a minha saúde às vezes escorrega, faz parte de quem está chegando do fim do ciclo. Daqui a pouco eu vou ver o que tem lá fora. Mas na medida do possível eu venho aqui trazer as novidades para vocês. Eu estou acompanhando o tempo todo. Aproveito para acompanhar e não deixarei de informar vocês. Se cuidem aí nesse Brasil também complicado pra caramba. A censura agora voltou forte aí no Brasil. Está voltando por decreto desse idiota que está governando o Brasil. Mas a esquerda está perdendo no mundo inteiro e eu estou na torcida. Grande abraço meu, da Magdalena. Se cuidem, fiquem na paz. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.